O Corinthians optou pela demissão de Ramon Dias na tarde desta quinta-feira depois de uma sequência ruim de resultados e desempenho no Campeonato Brasileiro. Há quem avalie que o time tinha pouca perspectiva de evolução no futuro e uma entrevista de Memphis Depay depois da derrota para o Fluminense mostrou que as coisas internamente não estão tão bem assim. Mas e agora, olhando para frente, quais são as questões que o próximo técnico do Corinthians terá que atacar? Na minha visão, tem um ponto crucial na questão tática que o próximo treinador vai ter que ficar de olho. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Bom, a gente já está com o campinho na tela com o Corinthians de Ramon Dias, a base do Corinthians de Ramon Dias ao longo dessa arrancada na temporada passada e também desse princípio de ano com o título do Campeonato Paulista. O Corinthians era armado pelo Ramon Dias num sistema muito particular, com um losango de meio campo. É bem raro ver os times jogando com essa formação no futebol de uma forma geral, no futebol brasileiro também. Então aqui está o Corinthians, por exemplo, que ganhou o Campeonato Paulista, né? Com uma linha de 4, os 3 meio-campistas, o Garro e o Memphis Depay com o Yuri Alberto na frente. Tem 2 pontos sobre esse sistema e o trabalho do Ramon Dias que eu quero trazer aqui. O primeiro ponto deles é o positivo. O Ramon Dias conseguiu encaixar muito bem Yuri, Memphis e Garro, que são 3 jogadores muito específicos. Nenhum deles faz lado de campo, todos eles preferem jogar numa faixa mais central. Os 2 atacantes não são centroavantes, são 2 atacantes que em dupla, né, com um jogador ao lado, se complementam melhor. E o Garro é esse meia central, um 10, um jogador de ótima qualidade de articulação. Então o arranjo, né, para esses 3 jogadores muito específicos, ele foi muito bom. Mas o sistema do losango é um sistema que deixa muitas lacunas, né? Por ter muitas vezes esse trio de meio campo e jogadores que não vão retornar pelos lados, né? O Corinthians não joga com pontas. Em vários momentos o adversário consegue fazer uma jogada de 2 contra 1 contra o lateral, ou até mesmo de 1 contra 1. Não foram poucas as vezes que a gente viu o Corinthians nessa situação, neste apuro, né? Com os lados do campo bem vulneráveis. Então esse é o ponto, na minha opinião, principal que o próximo treinador do Corinthians vai ter que olhar. O próximo técnico do Corinthians vai ter que mudar o sistema então? Não necessariamente. O próximo técnico do Corinthians pode usar um losango, mas vai ter que melhorar algumas dinâmicas para que o time se defenda melhor, o que foi, na minha visão, o principal problema da era Ramon Dias. O time se defendia muito mal na maioria dos jogos e sofria com isso muitos gols. Então, o grande nome falado para assumir o Corinthians, e quando você estiver vendo esse vídeo pode até ser que ele já tenha sido anunciado, é o Dorival Júnior. Dorival Júnior já usou um losango recentemente na carreira dele no Flamengo. Flamengo muito vencedor na temporada de 2023, se não me falha a memória. Tinha um losango com Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Era aquele Pedro e Gabigol, melhor dizendo, era o ataque daquele Flamengo. Era um Flamengo perfeito? Não, era um Flamengo que tinha também esses problemas de lados desprotegidos, mas que muitas vezes compensava no talento, na imposição, na qualidade dos seus jogadores e venceu 2 títulos jogando dessa maneira. Outros exemplos de times que tinham o meio campo em tese mais vazios, né? Eu consigo me lembrar, por exemplo, do Liverpool do Klopp, com Firmino, Mané e Salah na frente. Propositalmente era um Liverpool que também marcava com 8, né? E deixava seus 3 jogadores de frente mais livres, mais soltos para o trabalho de recuperação, para acelerar no espaço deixado pelo adversário. E foi um Liverpool vencedor, ganhou, por exemplo, a Champions League em 2019 jogando desse jeito. Então, se o Dorival, o próximo técnico do Corinthians, quiser manter esse losango, né, para conseguir também abrigar esses 3 jogadores de frente de forma mais confortável, né, de forma que eles possam ser potencializados, isso vai exigir um trabalho físico maior do Martínez, do Ranieri e do Carrillo. Não tem muito jeito, eles vão ter que preencher um espaço maior, vão ter que percorrer mais distâncias para que o Corinthians consiga tentar marcar de forma talvez um pouco mais equilibrada, né? Então esse esforço vai acabar sendo necessário desses 3 jogadores de meio campo caso o losango seja mantido. Não há um sistema perfeito que vá contemplar todas as fases do jogo, defender muito bem, atacar muito bem. O futebol é um eterno cobertor curto, né? E no caso do Corinthians do Ramon Dias, em muitos momentos entendeu-se que valia a pena correr esse risco para ter os 3 da frente e eles decidiram muitos jogos, né? Não é que uma crítica isso ao Ramon Dias ou coisa do gênero. Estou aqui colocando pontos positivos e pontos negativos desse sistema que foi usado pelo último técnico do Corinthians. Olhando para a atualidade, o Corinthians não tem este cara aqui, o Rodrigo Garro, camisa 8 mais um 10, né? Um meia central, um cara que articula com muita qualidade as jogadas. Se o próximo técnico quiser manter esse losango, manter essa dinâmica sem mudar muito, né, a formatação do time, ele pode optar pela entrada do Igor Coronado por aqui, que não tem jogado bem nas oportunidades que teve até nesse período de lesão
do Garro, ou até mesmo o Memphis Depay, que também foi um teste feito pela família Dias, né? O pai e filho, Ramon e Emiliano, com o Romero na frente, ou até mesmo com o Thales Magno como uma opção de velocidade. Enfim, tem jogadores, tem peças aí do meio para frente para tentar formatar esse losango com essa ausência aí do Rodrigo Garro. Uma outra opção, né, pensando em um time que consiga se defender de uma forma talvez mais equilibrada, é armar o Corinthians num 4-4-2, né? Eu de verdade tenho a percepção que o Corinthians tem que ser armado a partir da sua dupla de ataque, porque Memphis e Yuri se potencializam, né, um ao outro e produzem muitos gols, assistências, eles são pilares aí fundamentais nesse time. Então, eu não acho que desfazer essa dupla em prol de um sistema que equilibre mais o time possa ser a melhor das opções. Não, essa dupla ela pode ser mantida, mas com alteração em outras peças, né? Por exemplo, aproveitando esse momento sem o Rodrigo Garro, que está se recuperando aí de uma lesão. Como, por exemplo, colocando o Thales Magno para ser um jogador de velocidade pelo lado esquerdo e formando um 4-4-2 com o Carrilho podendo ser esse meia pela direita. O Carrilho, em outras ocasiões, né, dentro dessa própria temporada, já foi esse cara do corredor por aqui, inclusive criando jogadas de gol. Foi assim contra o América de Cali, por exemplo, né, ele dá um passe bem aberto para o Mateuzinho atacar por dentro. Essa era uma variação que o Ramon Dias utilizava muito, né? Tem até aqui no Reels do canal uma análise mostrando esse aspecto, né? O Mateuzinho atacando por dentro e o Carrilho bastante aberto. Então essa é uma variação que ela pode ser mantida, acho que é uma boa variação que a família Dias armou aí no Corinthians, né? Então, o Mateuzinho com muita passagem, o Carrilho ocupando uma faixa um pouco mais central. Do outro lado, o Angeleri já não é um atacante, já não é um lateral tão atacante assim, de tanto fôlego, né? De chegar da frente, é um cara que pode construir um pouco mais por trás, ir na boa e deixar esse corredor mais livre para que o Thales Magno possa fazer jogadas de profundidade ou individual, drible, 1 contra 1. Eu considero o Thales Magno um ótimo jogador e acho que ele foi até subaproveitado pela última comissão técnica do Corinthians. Então, essa aqui é uma formatação que pode muito bem funcionar com o Carrilho sendo esse cara pela direita, com essa dinâmica com o Mateuzinho, olha ele mais aberto e o Mateuzinho um pouco mais por dentro, olha ele numa faixa mais central. O Memphis com a liberdade que ele já tem de flutuar para buscar o jogo perto dos volantes, para dialogar com esses caras mais abertos, né? O Thales Magno um ponta, o Carrilho um meia pelo lado direito, ele já faz muito bem isso. O próprio Yuri Alberto é um jogador de muita flutuação também, que ataca muito bem, né, na velocidade, uma bola lançada, um passe enfiado, ele tem muito bem essa característica. Então é um Corinthians que pode optar por isso, pode ter também o Romero, talvez, na vaga do Thales Magno, se assim for a preferência do treinador, o jogador também que preenche bastante esse espaço pelo lado. Enfim, é um Corinthians com um bom elenco e com opções aí interessantes para essa temporada. Fez a opção pela troca do treinador. Repito, Dorival Júnior é a bola da vez. Pode até ser que quando você esteja vendo esse vídeo ele já tenha sido anunciado, ou até outro. Mas independentemente do treinador, a ideia aqui era mostrar o grande desafio tático que o próximo treinador do Corinthians vai ter. Se mantido este losango, deixá-lo mais equilibrado. Se não, se a ideia for outra mudança, para mim, montando o time a partir da dupla de ataque e aí contemplando a equipe de forma mais equilibrada com outras peças e com uma outra dinâmica. Mas e para você? Quem deve ser o próximo técnico do Corinthians e quais peças podem ser mais aproveitadas em qual sistema? Aqui embaixo, nos comentários, você pode deixar a sua opinião.